Que a graça e a doce e grandiosa, infinita paz de Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos neste momento, nesse tempo que você estará nos assistindo, nesse tempo que você estará nos acompanhando, em mais um estudo da Palavra de Deus, em mais uma ministração da Palavra de Deus. Nós estamos estudando nas quartas-feiras o livro do Evangelho de Marcos, um livro importantíssimo, um evangelho muito rico de milagres, de ensinamentos, de muita coisa que Jesus ensina a seus discípulos e ensina a nós também, como também seus discípulos. Nós estamos estudando hoje capítulo 2, vamos do versículo 13 até o versículo 28. Queremos falar sobre o ensinamento de Jesus, sobre as bênçãos singulares do Evangelho de Jesus Cristo. As bênçãos do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, a boa notícia, as boas novas, você é abençoado, abençoado com o conhecimento da Palavra de Deus, abençoado com o entendimento da Palavra de Deus, abençoado de inúmeras formas. Nós vimos, e vamos continuar vendo no Marcos, que ele é bem direto no ponto que ele vai falar, no ponto que ele vai tratar, da forma como ele relata. Então, assim, vai aparecer pessoas que estão carecendo de muitas situações. A principal das pessoas que vão até Jesus são enfermidades do corpo, mas o que Jesus primeiro trata nessas pessoas é a enfermidade da alma. Deus, através de Jesus, restaura a alma dessas pessoas, cura a alma dessas pessoas e depois o físico. Nós tivemos nos estudos anteriores ensinamentos muito profundos sobre Jesus, quando ele cura inúmeras pessoas. Nós vimos no final do capítulo 1, quando Jesus cura um leproso, que Jesus vê o leproso pergunta a Jesus: você quer me curar? Ele fala assim, ele toca no leproso e ele é curado. Depois, no início do capítulo 2, então aparece um homem paralítico que é carregado pelos seus amigos e desce pelo telhado até os pés de Jesus, e Jesus fala que os pecados deles estão perdoados, então ele pode se levantar e pode ir para a sua casa. Então esse homem que era paralítico há muito tempo, ele se levanta, então vai para a sua casa, mostrando que ele foi curado espiritualmente do seu lamento, da sua dor, dos seus pensamentos maus, e agora ele é introduzido novamente na sua família, ao ponto que ele vai para a sua casa, ao ponto que ele consegue carregar a maca a qual ele estava deitado, acamado, e consegue ir para a sua casa. Agora, nesse trecho que nós vamos ver trechos importantes. Nós vamos ver quando Levi, que é Mateus, ele é chamado. Vamos ver a respeito quando Jesus está comendo com os pecadores, que isso era a ideia dos fariseus da época, falar que Jesus comia com pecadores e com publicanos. Depois vamos ver a respeito do jejum, em que os discípulos de João Batista estão jejuando, os fariseus e saduceus jejuam 2 vezes por semana, e os discípulos de Jesus não jejuam. Então eles perguntam: mas por que os seus discípulos não jejuam? E depois nós vamos ver referente ao sábado, vamos ver referente ao 7º dia, em que Jesus está com seus discípulos caminhando para um próximo local de ensinamento. Então os discípulos estão com muita fome, eles passam numa colheita, eles passam num plantio de milho, a Bíblia chama de seara. Então os discípulos estão pegando as espigas, estão descascando, estão debulhando, estão comendo o milho, porque eles estão com fome. E novamente os fariseus, eles perguntam: por que você permite que os seus discípulos comam e dibuem milho no sábado? Então são questões assim que, ao nosso ver hoje, são questões que não tem que perguntar: por que estão comendo no sábado? Você não se alimenta no sábado? Então nós vamos ver nesse estudo as bênçãos singulares do Evangelho de Jesus. Então quero te convidar para você pegar a sua Bíblia e abrir ela em Marcos capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura agora do versículo 13 até o versículo 28. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 13. Vamos iniciar a leitura da Bíblia.
De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinhos novos em odres velhos, do contrário, o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho como odres. Mas põe-se vinho novos em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertindo os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito ao sábado? Mas ele lhe respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Até aqui a nossa leitura. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela leitura da sua palavra. Agora, Deus, queremos, Pai, que o nosso entendimento, nossos pensamentos fiquem fixos, Deus, naquilo que será ensinado, naquilo que será passado, que possamos todos aprender de forma unânime. Assim que a sua presença seja sentida em nosso meio, para o nome grandioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as bênçãos singulares do Evangelho de Jesus. Jesus, ele era uma pessoa muito carismática. Por onde Jesus passava, muitas pessoas iam de encontro a ele. Muitas delas iam para aprender, porque Jesus gostava de ensinar, de ministrar, porque Jesus ele queria falar a respeito do reino dos céus, o reino de Deus. Mas outras pessoas iam por interesse, porque queriam ser curadas, queriam a bênção de Jesus, mas não queriam o Jesus da bênção. E assim, por onde Jesus passava, as trevas se afastavam, os mentirosos ficavam angustiados, porque a verdade ela sempre vai incomodar a mentira e a luz sempre vai denunciar as trevas. Então, onde Jesus passava, o mal batia em retirada, os demônios se agitavam, se perturbavam e iam embora com medo, com muito medo da condenação que já estava proposta a eles. Então aqui está Jesus novamente apresentando-se para ensinar. Ele se levanta depois de um tempo de ensinamento e ele passa de frente a uma coletoria, um local onde eram cobrados impostos dos judeus. E quem eram esses cobradores de impostos? Eram os próprios judeus. Por isso eu quero falar hoje sobre o Evangelho. O Evangelho abre as portas do reino para os rejeitados. Se nós vamos ver aqui no versículo 14, quando Jesus chama Levi, Levi é um publicano. Diz assim a Bíblia: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Por que rejeitado? Por que Levi era rejeitado?
Porque a função de Levi, de Mateus, era de ser um coletor de impostos. Ele trabalhava para Roma sendo judeu. Ele cobrava do seu povo aquilo que Roma desejava. E muitos coletores de impostos cobravam a mais, eram injustos. Cobravam a mais do seu povo. A orientação pedia para cobrar tanto de imposto, ele aumentava os porcentagens e aquela que sobrava é dele. Então muitos coletores de impostos, muitos dessas pessoas ficavam muito ricas em cima do seu próprio povo. Então eles eram discriminados pelos judeus, porque eles abandonavam o seu povo para servir a Roma. Então quando uma pessoa aceitava o trabalho de publicano, de cobrador de impostos, ele era rejeitado pelos judeus, ele era abandonado na sinagoga, era convidado a se retirar, não frequentar mais a sinagoga. Os seus familiares o rejeitavam. Então era algo muito pesado para quem aceitava trabalhar como coletor de impostos. Mas o interessante é que o Evangelho ele não seleciona pessoas. Então Jesus, quando ele vê esse rapaz, esse homem, sentado na sua bancada de trabalho, Jesus olha para ele e fala assim: Levi, filho de Alfeu, segue-me. Ele se levanta e vai. Então aqui está um homem em que ouviu Jesus convidando e ele vai. Então vamos ver alguns fatos que são interessantes do chamado de Jesus para Levi, que nos ensina muitas coisas. Jesus chama soberanamente. Jesus, a forma que ele chama a Levi é uma forma soberana, porque Jesus não precisou de mais palavras. Jesus só disse: segue-me. Só disse isso: segue-me. E Levi foi. Jesus chama eficazmente. É uma eficácia tão extraordinária que Levi não tem nem como falar: deixa eu pensar, mas eu tenho que analisar, eu tenho que fazer minhas contas aqui, se vai me compensar, se eu vou ter algum ganho, algum lucro. É tão eficaz que Levi, na mesma hora, levantou e seguiu a Jesus. Logo, Levi, que é chamado de Mateus, ele se sentiu tão encorajado que ele largou tudo. Ele deixou tudo para trás, deixou a sua bancada de serviço e seguiu a Jesus. Porque a chamada de Jesus Jesus chama de forma graciosamente. Os chamados devem chamar outros. E logo que Jesus chamou a Levi, então Levi se levantou e foi. Então no versículo 15 e 16 acontece algo extraordinário. Achando-se Jesus na mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, ou seja, outros mais publicanos foram convidados através do convite de uma pessoa. Porque esses eram em grande número, olha só, e também os seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo comer com companheiros pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha só, um chamou o outro. Jesus só passou na coletoria e chamou Levi: Levi, venha, segue-me. Ele foi. Logo mais à noite, certamente, então Levi ofereceu um jantar na sua casa. Como um publicano não tem amigos fora da coletoria, ele vai chamar quem ele tem um pouco de afinidade. Então ele vai chamar outros coletores de impostos, ele vai chamar outras pessoas que para os judeus eram pecadores, que para os judeus não compreendiam a lei como eles compreendiam. Então esses homens eram pecadores, eram publicanos. Então através de uma chamou-se outras pessoas. E ali, então o Evangelho foi ensinado, foi pregado, foi celebrado naquele local, naquela mesa de jantar. Porque Jesus chama os rejeitados para que eles se tornem uma ferramenta poderosa. Então você não se sinta excluído de Deus. Você pode até ser excluído das pessoas, dos homens, do convívio social até, mas nunca será excluído de Deus. Você é precioso.
Você é importante para Ele, por isso que Ele te fez, por isso que Ele te criou, porque você tem um propósito. Você tem um significado aqui nessa terra, você precisa descobrir isso. Ore a Deus, busque a Deus, que Ele vai te direcionar. Talvez Jesus esteja te chamando nesse momento. Meu filho, minha filha, segue-me. Mas o segue-me não é você ficar olhando para trás e ver o que você está deixando. O segue é você só olhar para frente e ver quem você está indo atrás. Para os discípulos era muito importante eles ficarem todos sujos quando seguiam o mestre. Por que ficarem sujos? Porque eles andavam tão perto do seu mestre que quando o seu mestre caminhava, as poeiras que se levantavam das sandálias cobriam eles. Então eles ficavam maravilhados porque eles estavam tão próximos do seu mestre que eles estavam cobertos de pó. Então para eles isso era algo fascinante. Eu estou andando perto do meu mestre. Então olha só que maravilha, é seguir o mestre mesmo, sem olhar para trás. Muitos seguiam e ficavam distantes, falavam, não quero me sujar, mas perdiam muito ensino, perdi muito de aprender. Então que nós possamos andar cada vez mais próximo de Jesus. O Evangelho abre as portas da salvação para os que se consideram pecadores. Para os que se consideram pecadores. Versículo 17, nós lemos e diz o seguinte: então, tendo Jesus ouvido isso, a respeito dos escribas dos fariseus, que comiam com pecadores e publicanos, Jesus responde: os sãos não precisam de médicos, sim os pecadores. Não vim chamar justos, sim pecadores. Lucas fala ao arrependimento. Mas o interessante, o que Jesus não quis dizer a respeito de chamar os doentes e não os sãos, chamar as pessoas doentes, não as pessoas justas, e sim os pecadores. Então Jesus ele não quis dizer que há alguns que são sãos e justos aos olhos de Deus. Jesus quis dizer que o pior enfermo é aquele que não reconhece sua doença, e o maior pecador é aquele que não vê que comete pecados. Então às vezes a pessoa se considera justa, mas na verdade não há nenhum justo sequer. Mas quando a pessoa se considera justa, está falando assim, eu não preciso do Evangelho. Eu já estou abastado, já estou satisfeito. Eu já estou bem alimentado. Então o que Jesus vai fazer? Jesus veio para todos, mas Ele não obriga a todos. Jesus não quis dizer que eles não necessitavam do Salvador, da salvação. Porque os escribas e fariseus, eles entendiam que eles já tinham obtido pleno conhecimento da lei de Deus, mas estavam se enganando. Eles estavam tropeçando em si mesmo. Então Jesus fala isso. Jesus também não quis dizer que seu amor pelos pecadores implica em falta de amor aos justos. Interessante é que Jesus, Ele ama a todos. Mas é do nosso conhecimento aceitar a nossa falha. Se nós não aceitamos falha, por que vamos querer ser corrigidos? Então nós precisamos aceitar que somos falhos e precisamos de mais ensinamento. Então vamos ver o que Jesus quis dizer. Só os que se reconhecem doentes e pecadores têm consciência da necessidade da salvação. Quando você entendeu que você é pecador, você entende que precisa de um Salvador. E só uma pessoa doente procura médico, só uma pessoa consciente de seu pecado busca a salvação. Se a pessoa entende que a sua vida está perfeitamente, que ela não comete nenhuma falha, ela não vai correr para buscar a salvação. Se uma pessoa ela não está doente, não está enferma, ela não vai buscar um médico, porque ela entende que ela está com perfeita saúde, a não ser que ela faça, eventualmente, uma consulta que chama de check-up, porque vai analisar, então ali vai descobrir talvez que tenha alguma doença ou não, que tem que tomar cuidado com isso, alguns elementos às vezes do corpo que se altera, então ela só vai procurar quando você está enferma. Então o pecador, ele só vai a Jesus porque ele entende que é pecador. Se ele não entende que é pecador, não vai ir. Jesus, ele veio para salvar pecadores, perdidos, pobres, sobrecarregados, famintos e sedentos. Jesus veio para todos nós. Ele nos conhece, Jesus nos conhece, nos ama, nos cura, nos salva e nos perdoa. Então o que Jesus quis dizer também? Só os que se humilham podem ser salvos. Isso é importantíssimo. Se nós não tivermos uma vida de humilhação, de prostramento aos pés de Jesus,
nós não teremos o direito de ser salvo, porque Jesus não vai salvar ninguém egoísta, falar assim, eu fui salvo porque eu mereci ser salvo, eu fui salvo porque eu sempre fiz boas obras, eu fui salvo porque eu sempre ajudei as pessoas, eu fui salvo porque eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo. Sim, você deve fazer, mas você deve fazer porque primeiro você crê em Jesus. Então vamos continuando. O Evangelho abre as portas para uma vida de jubilosa celebração. É uma festa de casamento que dura a vida toda, a eternidade. Os fariseus e saduceus, eles jejuavam por alguma forma. Vamos ver aqui, parte de jejum, versículo 18 ao versículo 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns que lhes perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então aqui está a implicação dos fariseus juntamente com os discípulos de João a respeito do jejum. Então o Evangelho ele abre as portas para uma vida jubilosa de celebração. A religião pode ser transformar num fardo pesado em vez de ser um instrumento libertador. O jejum ele é algo realmente bíblico, sempre esteve presente. Várias pessoas jejuaram. Havia um único jejum anual em todo a lei judaica, que era o dia da expiação. Então existia esse tempo e todos jejuavam. Mas o homem, especialmente os fariseus, haviam acrescentado mais algumas leis a respeito do jejum. Então ali estavam eles jejuando 2 vezes por semana, porque eles queriam mostrar como que eles eram homens piedosos, como eles se humilhavam para receber de Deus. Então, em outras palavras, um tapinha nas costas, falar assim, nossa, vocês estão jejuando, parabéns, vocês têm realmente me comovido extremamente. Mas eles faziam isso, os fariseus faziam isso exatamente esperando uma recompensa de Jesus. E os discípulos de João Batista eles faziam porque em situação da tristeza, porque eles queriam se mostrar que eram bem tristes com respeito ao que aconteceria, a morte. Então ali estavam eles jejuando e Jesus fala que ele é o noivo. Então como que os convidados vão jejuar numa festa de casamento? A vida que Jesus oferece é como uma festa de efusiva alegria, de grande alegria, de imensa alegria. Então como que vão jejuar se é um momento para celebrar? Como que vão ficar de jejum se é um momento para festejar? Assim como a eternidade será um tempo de celebração de casamento para a vida, para todo dia, para a vida toda. É um dia que durará para sempre. Esse será o tempo em que vamos estar com Jesus. É importante jejuar? Sim, mas você deve jejuar para a edificação de você. E quando você for jejuar, a Bíblia diz que você deve lavar seu rosto, você deve fazer suas atividades normalmente, mas está apenas de jejum, porque Jesus vai ver e Ele vai te recompensar. É como uma oração quando você faz no seu quarto, na sua casa, Ele te vê em secreto, te recompensará em secreto. Então jejum é algo de você com Deus. Você não precisa falar para todo mundo, eu estou de jejum hoje eu estou jejuando, hoje eu estou buscando maior afinidade com Jesus, hoje estou buscando maior santificação com o Espírito Santo, hoje é isso. É você e Deus. Amém? Então o Evangelho, ele abre as portas para uma vida radicalmente nova. A continuação aqui do nosso texto diz o seguinte, no verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, ou seja, o rasgo, o rompimento, algo que aconteceu na roupa. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, quer dizer, em vaso velho. Do contrário, o vinho rompe o odre e tanto se perde o vinho como odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então quer dizer o quê? Que o Evangelho abre as portas para uma vida radicalmente nova. É novo.
Então a vida cristã não é um remendo ou uma reforma do que está velho, mas algo totalmente novo. Algo totalmente novo. Você não vai viver uma vida velha e vai colocar um remendo novo. Ah, mas a minha mão pecava demais, então eu vou colocar uma mão nova. Aí o corpo continua todo velho. Aí o corpo continua fazendo o que fazia e só a mão vai não fazer? Não tem como. Então tem que ser realmente tudo novo. Tudo novo. O odre, esse vaso, eles costumavam fazer ele com couro. Então eles costuravam ele certinho, bonitinho, para que não vazasse nada, e colocavam um vinho novo. O vinho novo, ele ainda tem um processo de fermentação alto, então ele começa a querer estufar. Então, se colocasse um vinho novo no odre velho, que já estia laceado, então ele não tem mais aquele momento de lacear, ele não tem mais esse trabalho, então ele não vai resistir, vai estourar, e quando ele estoura, ele não perdia-se tudo. Então, por isso que tem que ser novo, vinho novo, odre novo, vida nova, vida realmente nova. Não tem como ser uma vida nova com costumes velhos, algo não vai combinar. Vida nova com novos costumes. A vida cristã não pode ser condicionada numa estrutura velha e arcaica. É isso que eu já acabei de realizar. Não tem como você ter um espírito novo em você, o Espírito Santo de Deus, mas teimando em antigos costumes. Não vai casar, não vai combinar, algo não vai dar certo. Não tem como você ter uma vida que agrade a Deus espiritualmente, mas carnalmente a sua vida é totalmente ao contrário. É conflito, não vai dar certo. Então tem que ser novo. Nova vida, novos costumes. Velha vida, deixe para trás. E assim, caminhando para o nosso final, o Evangelho, ele abre as portas da liberdade para os prisioneiros da lei, do legalismo. Então, os versículos 23 ao 28, que é o término do nosso estudo, fala assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado às searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus. É interessante, os fariseus estão tudo que Jesus andava, fazia, tinha um fariseu lá botando o dedinho, falando: mas isso aqui não está na lei, mas isso aqui não é assim. É interessante, né? Vocês devem estar percebendo isso comigo, e é o que a Bíblia está dizendo. Então, advertiram os fariseus e disse: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: Nunca leste o que fez Davi? Quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, por causa de você e por causa de mim, por causa de nós foi estabelecido o sábado, e não o homem por causa do sábado. Por sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha só, então o Evangelho abre as portas para nos libertar da escravização da lei, da obrigatoriedade daquela lei que era mais carnal do que de Deus. Então aqui vemos, Jesus está com seus discípulos, está caminhando. Então eles veem uma plantação de milho, os discípulos estão com muita fome e vão comer milho. E sempre tem um abençoadinho lá do fariseu que está de binoclinho, olhando lá, acompanhando o que Jesus está fazendo. Nossa, mas isso não é para fazer, estão pecando, isso é pecado, é contra a lei, não pode comer no sábado, não pode pegar uma espiga de milho para comer, para se alimentar, tem que morrer de fome, mas é pecar, contra a lei de Deus, contra o sábado de Deus. Então olha só, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Então, vamos ver o que Jesus nos ensina nesse ponto. Os discípulos não estavam fazendo algo proibido. Não estavam fazendo. A lei, lá em Deuteronômio, no capítulo 23, 24 e 25, fala: se está com fome, se você passar numa vinha, você pode comer da vinha, você pode pegar os cachos de uva e pode encher a barriguinha, mas você não pode levar para casa.
Se você está com fome e passar num plantio de milho, você pode tirar a espiga, pode molhar, pode comer, pode de novo encher a barriguinha, mas não pode levar para casa. Essa era a orientação da lei. Isso que Jesus está falando, ele cita até realmente Davi, quando Davi está com seus guerreiros, que ele está fugindo. Então ele está com muita fome, então ele chega no templo e está lá aquela bancada bonitinha lá com pão da propiciação, que era exclusivamente para os sacerdotes. Mas o sacerdote viu, não, vocês estão com muita fome, vocês podem comer sim. Então Davi comeu e deu para eles. Não cometeram pecado nisso. Então aqui, como eu falei, os fariseus acrescentaram 39 leis a mais daquilo que Moisés havia passado, que tinha recebido de Deus. Então nessa estava isso, no sábado não se pode fazer nada. Então vamos ver aqui, o conhecimento da palavra é um meio de nos livrarmos da escravização da palavra, desse legalismo. Quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos que a lei sempre vai nos condenar. E vamos sempre precisar de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Esse Salvador é o árbitro que vai nos absolver ou vai nos condenar. Ele nos ama profundamente. E aqui nós estamos exatamente para conhecer a palavra. Nós pecamos, às vezes, muitas vezes mais, porque nós pecamos em conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos, nós vemos que Jesus, ele veio para nos libertar da escravização do pecado e das leis carnais. Nós precisamos viver a lei de Deus. A lei de Deus é amor, acima de todas as coisas. Amar a Deus, amar ao próximo, ter uma vida irrepreensível, ter uma vida que não aceite falhas. E se falhar, tem alguém que nos perdoa. Precisamos apenas reconhecer que, sim, como nós já falamos, que somos pecadores. Então, assim, interessante, versículo 27 diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso é muito importante. O homem vale mais do que ritos sagrados. O sábado, olha só, o sábado ele foi feito para toda a humanidade e não apenas para o povo judeu. Por quê? Porque se deixasse, o homem ia trabalhar todos os dias, trabalhar, e não ia descansar nenhum dia. Então ele ia ficar muito cansado fisicamente. Então por isso que Jesus fez com Deus lá no início: trabalhará 6 dias e no 7º dia descansará. Esse é o sábado de Deus. Ou seja, aquele dia é um dia de culto. Então você não vai trabalhar. Você precisa trabalha 6 dias, mas no 7º dia você descanse. Fique em casa, descanse, faça um culto a Deus, ore a Deus, louve a Deus. Esse é o intuito do sábado. Então ele foi feito para o benefício e felicidade do homem. O sábado foi feito para o bem físico, mental e espiritual do homem. Ele não foi dado como um fardo, mas sim foi dado como uma bênção e não como algo que nós devemos cumprir. Se nós falharmos, vamos todos ir para o inferno. Não é isso. É exatamente para o nosso descanso. Ah, mas hoje nós guardamos o sábado. Ok? Mas você precisa descansar um dia. Pode ser a segunda. Você pode fazer o seu sábado em qualquer dia da semana. Nós fazemos o sábado hoje no domingo. Por que no domingo? Porque no domingo foi o dia que Jesus venceu a morte, o dia que Jesus ressuscitou, o dia que pagou o preço e venceu tudo de mal. Então hoje nós temos o domingo como sábado, o dia do nosso descanso. Então o dia do descanso é o sábado. Então nós precisamos ver que nós precisamos descansar. Veja, quem trabalha a semana toda fica muito cansado. Então descansar um dia, requebrar as forças, um dia já é o suficiente. Então nesse dia você louve a Deus, escute louvores a Deus, leia a Bíblia, ore. Deus não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, porque era necessário o homem descansar. Porque senão ia deixar o homem trabalhando, ia ser como era os escravos no Egito. Eles trabalhavam todos os dias trabalhavam. Então por isso que Deus deu as leis a Moisés e deu o sábado. Ok? Entendidos? Vamos lá. Continuando, o senhorio de Cristo traz liberdade e não escravidão.
Então Jesus nos liberta dessa escravidão, Ele nos dá liberdade. Essa liberdade que Jesus nos dá é tão livre que faz com que nós o adoremos, o enaltecemos, o louvemos, celebremos a Ele. Agostinho disse que quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Jesus, Ele é maior do que o templo. Jesus é maior do que Jonas, maior do que Salomão. Jesus é maior do que o sábado. Jesus é maior que tudo que nós vemos, porque Ele criou tudo que vemos. Então, adore, exalte, busque a Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas e nós somos os seus discípulos. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Nossos estudos sempre estão sendo orientados por esse livro aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, aqui está o livro de Marcos. Nós sempre pegamos as ideias, algumas ideias ali, e depois vamos comentando. E principalmente a Bíblia. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E a lei de Deus, ela é uma lei de graça. Não é uma lei de dor, não é uma lei que vem para te esmagar, ela vem para te libertar. Viva o amor de Jesus, porque Ele veio para te libertar do pecado e para te levar para a luz. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por esse tempo tão valioso e precioso que nós aqui passamos. Que os irmãos que estão nos acompanhando também sejam ricamente abençoados e também traga a eles também entendimento e compreensão da sua palavra. Assim nós oramos e assim nós nos despedimos com a graça. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, como o Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, hoje e para sempre. Amém. Lembrando aos queridos, principalmente da nossa Igreja Luterana Livre, que essa semana é uma semana de conferência das nossas igrejas. Então é uma data muito importante em que todas as igrejas devem se confraternizar e devem também discutir algo que é discernente à nossa denominação, às nossas igrejas. Então, lembrando, nesse final de semana, nos dias 30, 31 e 1º de novembro, tem a nossa conferência anual das igrejas Luterana Livre do Brasil. Deus vos abençoe, fique na paz e que Deus seja louvado para todo sempre em sua casa, em sua família e seus amigos. Amém.